Mulher, a força propulsora que move o mundo. Hoje, no nosso episódio do podcast Você Pode Ser, eu, Roberta Gimenez e Dani Santos, como a convidada mais do que especial no nosso primeiro episódio da temporada Mulheres que Inspiram. Momento muito, muito, muito especial. Muito feliz de estar aqui com vocês. Já vou apresentar a nossa convidada. Alguém que eu recebo com muito carinho, acredito que a Roberta também está conhecendo ela recentemente, mas já sabe um pouco da nossa história, né, Roberta? E para um momento muito especial também. Então, a Bruna Stoll está aqui para compartilhar com a gente um pouquinho da sua história de vida, um pouquinho de algumas reflexões que permeiam esse universo feminino que a gente tem a honra de falar um pouquinho nesses próximos dias aqui no podcast. Vamos trazer convidadas muito, muito especiais. A primeira delas é a Bruna. E antes disso, agradecer muito, né, Roberta, ao incentivo, ao patrocínio da União Incorporadora, que é quem está promovendo esses momentos aqui. A União, ela tem como propósito, a empresa em si tem como propósito esse olhar humano. Então, tem uma conexão muito grande com o nosso objetivo do podcast, né? Então, a gente fica muito honrado, primeiro, de receber esse incentivo que vem de lá, com muito carinho, e agora a Bruna para conversar um pouquinho sobre tudo isso, com um currículo gigantesco, extremamente extenso, que, né, como a Roberta falou, dispensa apresentações, mas que a gente sabe que isso tem um valor muito grande, principalmente e nós, enquanto mulheres, né, Bruna? E aí, a gente quer conversar um pouquinho com você sobre a sua trajetória, sobre a sua vinda até aqui. Dá um oi para o pessoal, se apresenta. Maravilhoso. Muito obrigada pelo convite, Roberto. Obrigada, Dani. Prazer participar do podcast, que é um ídolo, né? Eu acho maravilhoso. E eu sou uma fã e uma incentivadora de negócios que são geridos por mulheres. Chega até a me arrepiar, porque eu falo que a força do feminino, a força da mulher, claro, no mês de março a gente dá muito mais ênfase, mas é a mulher que movimenta não somente os números da nossa economia, mas também os negócios locais, os negócios grandes, com amor, com carinho, e poder participar, poder prestigiar de um negócio movido por mulheres, me faz total sentido para mim. Então, muito obrigada. Como a Roberta iniciou falando, a força propulsora que move o mundo. E realmente, a energia feminina é tudo, está em tudo, né? A natureza, a mãe terra, a gente já relaciona ao feminino, é a vitalidade, a criação, a construção, né? É tudo. Então, realmente, assim, é um movimento muito bacana. E ter você representando isso, eu conheço um pouquinho da sua história. Fico muito feliz de poder ter esse momento, de você ter aceitado esse convite, da gente poder entrevistar e entender um pouquinho desse mundo. E conhecendo um pouco e olhando também o seu currículo, a gente já percebe que você, feminina, viveu e trabalha há bastante tempo, tem muita experiência em um universo bem masculino, né, Bruna? Muito. E vem os desafios, vem os ônus e os bônus de você estar à frente de um mercado, independente do que seja o segmento, mas a gente tem impregnado nas nossas consciências que o universo do comercial, o universo das vendas, o universo das empresas e o universo corporativo é um mundo extremamente masculino. E hoje, não mais, mas com certeza nossas mães sofreram vários assédios como pessoas à frente de negócios. E hoje a gente tem um mundo, vamos dizer que seja um pouco mais fácil, mas não é nada fácil. Então a gente enfrenta os desafios, mas também a gente consegue criar trajetórias lindas. E também poder deixar a nossa marca feminina dentro dos negócios. Não que o homem não faça muito bem feito, muito pelo contrário, são incríveis, são maravilhosos, são expansivos, mas a gente, com o nosso carinho, com a nossa feminilidade, com a nossa delicadeza, com todo o amparo e o olhar que somente uma mulher pode ter, ela consegue trazer a leveza para um ambiente que é extremamente tenso,
que é um ambiente que ele é desafiador, que ele é um ambiente que ele te desgasta muito, que ele cansa, que ele traz outros desafios também, inclusive emocionais, inclusive de gestão de saúde também, né? E a mulher traz todo esse acolhimento, todo esse amparo. Então, estar à frente de negócios e empresas e também empreendedora, para mim é maravilhoso. Para mim, trazer a doçura, a beleza, a grandiosidade da mulher. Porque muitas vezes nós fomos condicionadas a estar um passo atrás dos homens. Não só nas empresas, no mundo corporativo, mas nos relacionamentos, nos ambientes familiares, de pai, de mãe. Eu vi minha mãe contar por muitas vezes que os meninos seguiam profissão, estudavam, faziam faculdade, seguiam suas vidas, e as meninas eram condicionadas ao serviço doméstico, a aprender a costurar, aprender a lavar, passar. Então, desde lá do berço, a gente já teve esse condicionamento nosso emocional a que nós deveríamos estar um passo atrás. Não por menos, mas porque era algo que o homem dominava, ir para fora, a mulher cuidava da casa. Isso não quer dizer que hoje seja totalmente diferente, porque além de tudo, né, a gente cuida do lar magnificamente, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é amiga, tentamos ter uma vida fitness, às vezes nem tanto, sair para comer um hambúrguer também, às vezes nem com tanto tempo assim, mas a gente tem essa maestria de ser 10 em 1 que talvez os homens não tenham. E dentro do mundo dos negócios, essa maestria de sentar nas cadeiras nas suas devidas horas, é isso que faz um negócio gerido por mulher cada vez mais impactante para a sociedade. Existe um processo natural, né, Bruna? Acho que a Roberta também vai concordar comigo, das habilidades, do masculino e do feminino. Sim. Muitas dessas habilidades, elas foram supervalorizadas, principalmente no quesito masculino. A força, habilidades que só o homem tem, mas que ocuparam um lugar que coloca a nossa cultura, a nossa sociedade nessa ideia do patriarcado, e aí tantas submissões ou subserviências que a mulher foi colocada dentro dessa história, né? Mas ainda assim, existe essa diferença de habilidade, que é natural de cada um. E quando a gente consegue equilibrar isso, é muito bonito. E a mulher, ela tem naturalmente essa facilidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo, de gerir as coisas, de diluir essa leveza. Conduzir também as situações. E eu falo que o homem ele é um pouco mais engessado, um pouco mais áspero, mais rígido, quanto à mudança de personalidade diante do desafio que ele está enfrentando. Então, já tive o prazer de estar à frente de grandes equipes masculinas, hoje uma equipe praticamente 100% feminina, mas eu via exatamente essa dificuldade. O homem ele tem muito mais rigidez para ter essa maestria de conforme os desafios e se moldando, e a mulher tem esse jogo maravilhoso e ela desenvolve plenamente, e ela é leve, e quando precisar ser áspera ela é, e quando precisar ser dura ela é, e quando precisar ser cética ela é, e quando precisar ser humana também ela é. Então, muda totalmente, claro que a gente tem habilidades, conhecimentos e personalidades diferentes, principalmente do sexo masculino para o sexo feminino, mas a mulher, ela tem sim, isso a gente já viu algumas pesquisas que tem maior capacidade de desenvolvimento diante das dificuldades e diante da gestão dos conflitos, que principalmente no mundo corporativo. O homem tem muito da força, da direção, da estrutura, e a mulher é a flexibilidade, né? Exatamente. É como a gente diz no contexto terapêutico, é uma sedução saudável. A mulher, quando ela quer e ela sabe utilizar dessa energia feminina, ela seduz as pessoas, os movimentos, as coisas para que aconteçam da forma como ela acredita que é o melhor, dentro de um olhar claro, quando você tem um conhecimento e uma leveza para isso, né? Mas é uma habilidade feminina que por muito tempo ou inconsciente, é independente, consciente ou inconsciente, faz parte da mulher. Quando bem gerida, quando tem autoconhecimento, isso é canalizado para coisas maravilhosas, né? E eu conhecendo um pouquinho da sua história, eu sei que nem sempre foi assim, né, Bruna? Nem sempre foi um mar de rosas, nem essa sempre. Postura incrível e essa dominância das emoções, não. Nunca. Hoje a gente olha para o seu currículo e vê, caramba,
quanta coisa você passou, quanta coisa você aprendeu, você já teve à frente de multinacionais, de empresas assim que são modelo para a gente, né? Mas para chegar até aí, como é que foi? Desafiador. Não vamos romantizar, porque nós estamos no mês da mulher, que a jornada do autoconhecimento, É florida. do desenvolvimento e do... Vamos usar uma palavra que eu não sou muito fã, e acredito que vocês também, que é o empoderamento feminino, né? Porque tem várias coisas que a gente vê no contexto dessa palavra, mas esse sair do ponto A e chegar ao ponto B, se existe esse ponto B, porque eu sempre falo que sucesso não é um lugar no mapa, mas essa trajetória realmente não é fácil. Mas saiu do ponto A. Muito. Com muitos... Vamos seguir para o alfabeto inteiro, mas saiu do ponto A. Até nós chegarmos lá no final. E realmente essa virada de chave aconteceu depois de ter tido um forte impacto emocional. Que algumas pessoas que acompanham um pouco mais a minha história, que conhecem lá do começo, sofri algumas dificuldades na infância, como muitas, mas tive uma perca muito cedo, tive que assumir compromissos familiares muito cedo. Sou de uma família de 4 filhas mulheres. Então, nós somos uma família extremamente feminina. Nós somos num centro de convivência muito feminino. E meu pai se ausentou muito cedo, então eu assumi um lugar de força dentro do núcleo familiar. Mesmo eu sendo a mais jovem, mas as minhas irmãs já moravam fora de casa, já tinham as suas vidas. Uma delas, inclusive, já era mãe. E aí eu assumi todo o desafio de, com 15 anos na época, ser o homem da casa. Porque minha mãe teve alguns problemas de saúde, e aí em diante, fui forjada de uma forma linda. Difícil, sim, porque a gente sabe que todos os desafios eles vêm para somar. Mas ali que foi criado hoje a mulher que tem a atitude, que tem a postura, que sabe a hora de se posicionar, mas sabe a hora de voltar para trás, que sabe a hora que tem que ter um pulso firme, mas a hora que tem que acolher. Porque isso vem muito de quando a gente é muito mais jovem, né? Eu falo que se eu tivesse a maturidade naquela época que eu tenho hoje, talvez eu tivesse lidado de outra forma, mas não tão bem quanto. Porque quando a gente não tem maturidade, quando a gente está nessa fase dos 15 aos 20, a gente toma atitudes, às vezes não muito bem pensadas, mas direcionadas pelos nossos pais, mas não ouvidas por nós, mas que fazem parte da nossa trajetória. Com 15 anos eu casei, logo depois que meu pai faleceu eu casei. E por 10 longos anos, eu falo longos porque realmente foram desafiadores, eu fui vítima de violência doméstica. E isso faz parte da minha história, faz parte da trajetória. E durante 10 anos não era essa Bruna. Eu mostro as fotos nas minhas redes sociais, eu conto essa história. Existe um livro, inclusive, que está sendo escrito com essa história, que é realmente do fundo do poço, do lodo que está mais embaixo do fundo do poço. Deu uma ainda. cavadinha no poço. Exatamente. E aí foram 10 anos em que eu me perdi de mim. Aquela mulher forte, aquela menina que era cheia de sonhos, que cheia de expectativas, que projetava o amanhã no hoje. Eu sempre fui uma pessoa que pensou a médio e longo prazo, sempre fui uma pessoa que fez todos os movimentos desde quando eu tinha 15 anos muito pensados, muito arquitetados. Se eu estou construindo isso agora é por alguma coisa, se eu estou tomando essa atitude é por alguma coisa. E durante esses 10 anos eu me perdi dessa mulher. Durante 10 anos eu estive no lugar onde alguma pessoa me quebrou para colocar numa caixinha muito pequena. E hoje, quando eu falo para a pessoa, nossa, mas nunca, imagina. E aí eu mostro algumas fotos da época, que elas retratam extremamente quem era a Bruna. Obesa, extremamente doente fisicamente, emocionalmente. Então, quando que a gente teve o término, eu tinha 25 anos, quando fechou o ciclo dos 10 anos, se viu renascer uma nova Bruna. E aí eu tive muita força para entender que aquele período dos 10 anos foi o período que o carvão foi colocado ao fogo para que saísse dali uma pedra preciosa. Então eu fui forjada durante 10 anos ao medo, ao desespero, à angústia, aos desafios, à escassez financeira, inclusive muito. Eu, inclusive tenho uma história de falência durante esses 10 anos. Então, ali eu fui forjada a entender que o processo, muitas vezes, não é só ir para frente. É pausar, entender o teu limite para o bem e para o mal. Porque nós temos o nosso limite até onde a gente pode ir, sim. E só quem já passou por pensamentos suicidas, quem já passou por crise de depressão, pensamento acelerado, sabe qual é o teu limite.
Porque quando a gente está próximo à desistência da vida, você sabe exatamente qual é a tua linha tênue. Sim. Daqui eu aguento, daqui eu não aguento mais. E eu estive nessa linha tênue e eu conto essa história que foi uma, não duas vezes, foram algumas vezes, em que realmente a minha única saída de ter uma vida que eu achava que poderia vir a ser melhor era cometendo suicídio. Porque eu não tinha um amanhã, eu não tinha uma visão de futuro. E aí, quando a gente se condiz a uma outra vida, quando a gente reescreve a nossa história, a gente começa a entender que tudo aquilo lá faz parte de uma grande coisa chamada decisão. E Bruna, conta para nós como que foi essa virada de chave para a decisão. Porque você, como uma mulher hoje muito inspiradora, onde você passa, com certeza você, com a sua história, ativou já muitos gatilhos em pessoas que estão passando por essa situação. Muitos. Então, inclusive, durante um grande período, eu fui embaixadora da Rede Catarina, uma rede de proteção à mulher. Muitas das minhas amigas hoje se aproximaram e se tornaram amigas, inclusive em resgates, inclusive em cenas de violência doméstica. E aí a gente vai entendendo por que as coisas aconteceram, por que hoje, né, o meu olhar de entender quando uma mulher precisa do acolhimento, quando alguém precisa ser olhada com carinho. A gente hoje, no nosso estado, tanto Mato Grosso quanto Santa Catarina, que é meu estado de origem, a gente tem um número absurdo de violência doméstica, absurdo. Muito. E a gente tem esse número em Santa Catarina, a cada 10 mulheres, 7. Ou seja, se eu tenho uma equipe com 10 mulheres, 7 delas sofrem algum tipo de violência ou abuso emocional dentro do relacionamento. E aí vem o ponto da virada de chave que é, se você não está bem em casa, o teu dinheiro não flui, o teu trabalho não funciona, o teu rendimento não é o mesmo e você profissionalmente não vai ser o que você quer. Por isso que dentro do meio corporativo se fala tanto da NR1 e da saúde mental, que também Exatamente. Vai ser um processo todo das empresas auxiliarem dentro dos lares. Uhum. Porque a pessoa que não está entregando resultado, mas ela vai ser vista com um olhar diferente de acolhimento, com certeza ela vai consertar muitas coisas dentro do lar. Muito, muito. E foi, para mim, isso foi fantástico, porque eu vivia durante esse período uma crise existencial profissional. Eu tinha uma formação de base, eu já tinha um lugar bom, de um emprego bacana, eu já era gestora de uma empresa, mas eu não me sentia completa. Por quê? Não me era o suficiente fora quando lá dentro faltava. Então, quando eu entendi essa maestria, foi depois dessa virada de chave, que aí virou uma busca incansável. E falo incansável porque quem me acompanha sabe que às vezes eu durmo 2 horas por noite, porque é justamente isso, para buscar o mais, para entender e buscar o sucesso e o reconhecimento profissional, mas junto, alinhado com a essência pessoal, me foi mostrado a águas cristalinas, que nada fora vai ser diferente do que a vida que você tem interna. O teu relacionamento, você como mulher, você como você se olha, você como você se valoriza, você como você se trata, totalmente vem condizente com como as pessoas te tratam. Existe uma frase que eu falo muito, que ninguém vai fazer com você aquilo que você não permitir que ela faça. Isso é no relacionamento, isso é no teu trabalho, isso é na tua vida profissional, isso é nas tuas amizades, isso é no teu círculo familiar. E isso vem diretamente linkado ao estar presente no mundo corporativo, a você assumir grandes empresas, a você ter equipes muito bem treinadas, e eu não falo treinadas por ser obedientes, muito pelo contrário, mas ter uma alta performance. Porque você está permitindo para que as pessoas façam com você aquilo que você permite, ou não. Então, muito vai trazer, na essência feminina, o autoconhecimento, o posicionamento, e eu falo do posicionamento que não é só usar o blazer, nós vivemos uma era em que posicionamento feminino é usar o blazer e o escarpão, né? Não tem nada a ver com isso. Posicionamento é você sustentar aquilo que você acredita. E vivemos uma era em que nós estamos sofrendo estímulos visuais altamente justamente por causa das redes sociais. Então, é muito bonito nós vermos o palco da colega lá, do blazer e do escarpão, quando a gente não sabe dos bastidores dela.
E toda essa maestria de estar na feminilidade alinhada traz para frente aí sim um posicionamento sustentável para a mulher. Você está falando de coisas muito interessantes, extremamente relevantes, que acho que se fosse abrir leques aqui para a gente conversar, eu como terapeuta, a cabeça está aqui, ó, fervilhando, né? Mas essa percepção sobre os desafios, eu acho muito importante ressaltar, porque vem de encontro com o objetivo do podcast e o objetivo desses encontros aqui. Que, de certa forma, como a gente vem vendo os temas sendo colocados, as histórias de superação, a impressão é que dá que, de certa forma, a gente romantiza o sofrimento, que só a partir do sofrimento que existe crescimento. E a sua história, ela pode servir de exemplo para a gente, não no sentido de que eu tenho que passar pela mesma coisa para crescer. Exatamente. Mas como modelo, como exemplo, que é possível aprender através do conhecimento, através desse olhar. Então, a sua história, para mim, foi muito impactante. Quando você me contou sobre a sua trajetória, quando você falou exatamente isso. Eu não sabia que existiam outras possibilidades além de acabar com a minha vida. É como se me sinto tão pequena, me sinto tão menos, que eu não consigo encontrar a possibilidade de ter uma vida digna, muito menos ser feliz. E isso mostra tanto sobre a pessoa no momento, mostrou tanto sobre você naquele momento, o quanto você se sentia inferiorizada, se sentia diminuída naquilo que é mais precioso, que era a sua feminilidade. E automaticamente isso reflete em todos os setores da minha vida. Então, ao mesmo momento que eu me diminuía no relacionamento, eu era amiga que as pessoas me ligavam meia-noite para resolver tudo e eu pegava todos os problemas de todo mundo. Eu era a gestora que era a mãe de uma equipe, porque eu não era gestora, porque eu não tinha pulso firme, eu não tinha posicionamento, eu não tinha um direcionamento sustentado em cima daquilo que eu sabia que era certo e era errado. Porque para mim era só um tipo... Faça tudo porque você tem que suportar tudo. E isso é muito importante. Nós vivemos em uma era em que ser mulher é suportar tudo. Não, não é suportar tudo. É você deixar claro quais são os limites seus como mulher e quais são os limites do outro sendo mulher ou não sendo mulher. Então, ser mulher e poder ter esse posicionamento e essa magnitude diante de todos os relacionamentos da sua vida te traz uma coisa linda e maravilhosa chamada prosperidade, que é o que todo mundo busca. E eu só entendi que a prosperidade, principalmente financeira, só chegou a mim quando eu me posicionei, deixei claros os limites e me coloquei no lugar de mulher. E uma pergunta, Bruna, para isso, você precisou ser uma mulher macho, abrir mão da sua feminilidade? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sou extremamente feminina, sou toda trabalhada nos acessórios, gosto de cores muito vivas, sou uma pessoa que cuida muito da minha feminilidade, tenho tempo para descansar, tenho tempo para orar, tenho tempo para ler, tenho tempo para fazer o que eu gosto, para tomar o meu chá, para sair com as amigas, e eu cuido muito disso, porque eu vou falar uma coisa, e isso provavelmente ninguém falou para vocês. É difícil demais no mundo corporativo. É muito, muito, muito difícil. Porque você está sendo colocada à prova a todo momento. E subconscientemente, as pessoas do sexo masculino que trabalham com você, elas... Até onde ela vai? Vão te testar. E você, pelo menos eu, e 90% das mulheres que eu conheço que estão nesse segmento, a gente adora um desafio. A gente é movido por metas. Somos movidas por altos números, ou seja, altos desafios. Então, nós vamos lá. Eu vou brincar com você e a gente vai ver até onde que eu vou. E aí existe o autoconhecimento para você determinar. Até aqui eu vou, daqui eu não vou e tá tudo certo. E você segue e eu fico. E até onde, Bruna, o autoconhecimento é importante nesse contexto aí? Nossa, 100%. Para você entender o que tu gosta, o que você não abre mão, as tuas missões, os teus valores, os teus propósitos de vida, estar alinhada com a empresa, com as pessoas que você convive, com os objetivos de negócio de quem você está próximo, faz total sentido com isso, Dani.
Se você não tivesse buscado o autoconhecimento, você teria saído daquele padrão de ser a mãe de todos, a acolhedora de todo mundo, a resolvedora de problema dos outros? Nunca, 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 nunca. Jamais. O autoconhecimento, para mim, foi não somente eu entender quem eu sou, mas do que eu sou capaz. As pessoas muito me elogiam sobre a minha coragem. E eu falo que a minha coragem está totalmente linkada a saber quem eu sou. Porque não é fácil, né? Recentemente não larguei mão mas abri mão de um lar que já estava estruturado, de uma cidade conhecida, de amigos, de um negócio que está rodando lindamente, para vir para uma cidade que eu não conhecia ninguém, que eu não entendia sobre o que exatamente eu iria fazer. Eu sabia o que seria executado, mas como seria executado eu não sabia. Para vir para uma cidade que eu estaria sozinha. Então, isso diz muito sobre coragem, estar linkada sobre o que eu posso fazer, como eu posso fazer e como eu posso fazer. Isso é autoconhecimento. E faz parte também do seu perfil de desafios. Muito, né? adoro. Mudança completa. Adoro. Bruna, você que veio para fazer a gestão comercial ali do Grupo União, está desenvolvendo performando grandes pessoas, negócios, né, estruturas dentro desse ambiente corporativo. Eu gostaria de saber de você sobre as novidades que nós temos desde a sua chegada. Eu fiquei sabendo que nós estamos com projetos novos, que vai beneficiar toda a Nova Mutum, que é o projeto Viva Mais União. Estou correta disso? Correta, Roberta. E é muito legal, falando em propósito, missão, a gente encontrar pessoas no nosso caminho quando estão alinhadas a isso. Eu me lembro de sempre pedir, né? Sou uma pessoa muito crente a Deus e conversar muito com Ele, tenho uma intimidade muito grande com Deus e pedir para Ele nas minhas orações de encontrar pessoas que estivessem linkadas diretamente aos meus valores. E encontrar a união, encontrar o grupo, encontrar pessoas que estivessem muito mais preocupadas no ser humano do que vender imóvel. Isso me fez acreditar que sim, nós somos seres vibracionais, assim, além de tudo, né? Sim. Então, nós vibramos e atraímos aquilo que nós somos. Quem diria, né, Bruna? Exatamente. Eu conheci a Bruna primeiro e a gente conversando e ela disse, quem sabe no início do ano eu vou visitar a Nova Mutum. E aí, de repente, uma olhou para a outra, então... No início do ano estava eu aqui, de mala, cuia, com 2 cachorros e um sonho. E um propósito muito, muito bonito. Exatamente. Então, a minha vinda para o grupo, para a Nova Mutum e para a União foi justamente somar, não somente na estratégia comercial, no marketing, nos números, que todo mundo adora, mas também trazer a feminilidade diante dos negócios. O acolhimento, o amor, o olhar para o ser humano como um ser humano completo, justamente o ser humano numa verticalização. Consciência, corpo físico, mental, família e criar histórias que estão linkadas aos imóveis. Eu vejo nessa minha trajetória, e sou sócia da imobiliária em Santa Catarina, o quanto cada vez mais estamos condicionadas a vender somente planta, imóvel, condição de pagamento e localização. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com sonhos. Com bem-estar. Exatamente. Isso o olhar da mulher traz. Porque nós começamos lá na nossa infância o quê? Sonhar com a casinha de boneca. Sonhar com as comidinhas que a gente fazia na nossa casinha. Então, a gente sonhou a vida inteira com criação de um lar. Sonhamos a vida inteira sobre criar histórias, famílias, legados. Quando a gente está vendendo, ou a gente está confeccionando, ou a gente está projetando um imóvel, existem N situações, N coisas que a gente olha. Desde da localização, mas também a estrutura do prédio, do condomínio, do empreendimento como um todo, para que ali esteja sendo servida uma família completa. Como é que eu vou projetar um empreendimento que eu não aceito crianças, que eu não tenho uma área de lazer para criança, que eu não tenho um espaço pensado para o pet, que hoje se tornou parte da família? Eu, como mãe de pet, falo isso com extrema sensatez. Como que eu não vou pensar nisso? Como que eu não vou pensar em mobilidade? Como que eu não vou pensar em ajustes sendo feitos para os 70 mais, que são os nossos 50 de 5 anos atrás, né? Hoje a gente está pensando já nos 85 mais. Então, quando encontrei o Grupo União, foi realmente a resposta de que
Você, no teu lugar certo, você brilha. E foi um encontro maravilhoso, incrível, que está indo além dos números. E o programa Viva Mais União é algo que eu cultivava dentro do meu coração. E quando nós nos encontramos, eu, Emanuel e Wesley, a gente compartilhou das mesmas ideias de crescimento, de futuro e de visão a longo prazo, como empresa, mas principalmente como uma estrutura viva, porque um CNPJ é uma estrutura viva, que são geridos por CPFs. Hoje, o Grupo União está envolvido em mais de 700 famílias. Isso diz muito mais sobre uma empresa do que qualquer CNPJ bonito lá no cadastro. Então, olhar para tudo isso, olhar para a cidade, olhar para o desenvolvimento, olhar para o crescimento. E aí, o Viva Mais União veio justamente para contemplar não só a cidade, mas o ser humano como um todo. Desde mobilidade, desde saúde emocional, desde saúde física e para trazer para a cidade, para Nova Mutum, um novo estilo de vida. Ai, eu fico lisonjeada, porque indiretamente, né? Deixa eu agora encher a boca para falar. Como é bom ver isso. A União, meu marido faz parte, né? O Emanuel, a quem você citou, meu esposo, e eu acompanho de longe e acho muito, muito bonito a forma como casou os propósitos. Eles procuravam, tanto ele quanto Wesley, alguém que tivesse esse olhar e que conseguisse executar isso. E a Bruna tinha o sonho de encontrar uma empresa também, estava aberta essa possibilidade. Sim. De encontrar uma empresa que tivesse esse propósito, que tivesse esse olhar para conseguir implantar essa caminhada, esse projeto que vem com um intuito tão bonito, né? Então, modéstia à parte, assim, eu fico orgulhosa de fazer parte mesmo de fora e da gente estar intermediando e recebendo isso aqui, porque, como você disse, somos seres humanos, enquanto nós vivemos vendendo matéria, enquanto a gente busca focar no objeto, no externo, no dinheiro, nos valores materiais, internamente nós estamos cada vez mais doentes, sofrendo com as nossas emoções e transtornados dentro da própria casa, né? Então, esse objetivo é realmente muito bonito e vale a pena a gente compartilhar. E muito feliz de sermos os primeiros a receber, né? Saber sobre esse projeto. Está sendo lançado aqui? Sim, está sendo lançado aqui oficialmente. E eu quero trazer uma coisa muito importante, porque provavelmente muitos empresários vão ver esse podcast, esse episódio. Paredes todo mundo consegue construir. Lares não. Histórias não. Legados não. E isso só se constrói quando você olha para o ser humano e não para a conta bancária dele como um ser pagante do teu imóvel. Então, quando a gente olha para esse ecossistema, a gente entende que pertencer a uma comunidade sadia, física, emocionalmente e com estrutura para criar essa nova geração faz parte disso. Inclusive, isso se iniciou na semana anterior com a presença do Dr. Augusto Cury, que veio para a implantação de 2 projetos na cidade, mas um especificamente voltado para essa questão, né, Bruna? Isso mesmo. E que já dá esse start e fomenta o objetivo da União em levar muito mais do que espaço físico para as pessoas, né? Comenta um pouquinho sobre isso também. A vinda do Dr. Augusto Cury veio para firmar o nosso compromisso com a comunidade. E o nosso compromisso com a comunidade vai além de entregar o imóvel, de entregar um condomínio de alto padrão ou luxuoso. É entregar uma nova forma de viver, morar e constituir famílias em Nova Mutum. E isso traz muito... O Dr. Augusto Cury foi exemplar na palestra dele em 2 frases que ele trouxe. Camas, todo mundo tem. Sonos, pouquíssimos. Mesas fartas, todo o dinheiro compra. Saúde nessa mesa e pessoas que estão aptas a usufruir desse alimento, pouquíssimos estão. E é justamente olhando para isso que a gente desenvolve projetos da magnitude, né, como o Viva Mais União, e essa vinda do Dr. Augusto Cury com o empreendimento do Green Avenue faz parte desse projeto.
E aí a gente vai ter durante o ano várias ações. Ele foi apenas o start disso, agora nós dando oficialmente o lançamento e com algumas ações já no final de semana, e esse projeto lindo e maravilhoso com as mulheres mutuenses, as mulheres que inspiram, faz parte de uma comunicação do que realmente vibra no coração do Grupo União. Olhar para o ser humano muito além do morador do empreendimento, mas como uma família. E, Bruna, como que vai funcionar esse projeto aqui para a nossa comunidade? Ele é só para quem é cliente do Grupo União, só para colaboradores, ou ele é aberto a toda a comunidade, todos os mutuenses? É só para mulheres também? Conta para nós como vai funcionar. Conte-nos tudo e não esconda nada. Ótimo, maravilhoso, assim que eu gosto. O projeto Viva Mais União, ele foi criado para trazer para toda a sociedade mutuense, não somente compradores, não somente funcionários, não somente as pessoas que estão linkadas diretamente ao grupo, mas trazer para toda a sociedade mutuense uma mudança de hábito. E a gente está falando também de quê? Mudanças de saúde, programas de incentivo à saúde, programas de exercício, programas de saúde mental, palestras, muitos movimentos que vão trazer a consciência do poder da família, do poder do ser humano, né? A gente veio hoje falando muito sobre o poder do feminino, de se conhecer, de se entender, de entender qual que é o teu propósito de vida, e o Mais União vem justamente para isso, para fortalecer realmente a comunidade. Nós teremos aí programas que serão abertos à comunidade. Nesse domingo, já posso falar? Pode contar? Por Maravilhoso. Já convide. Nesse domingo nós teremos uma ação em virtude do Dia da Mulher, no dia 8 de março. No dia 15, no próximo domingo, teremos nossa primeira edição de Yoga no Parque. No Lago, nós faremos um yoga comunitário. Todas as mulheres, já fica o convite para vocês, vão lá às 9h30 da manhã, a gente vai ter uma instrução de yoga, a gente vai ter sorteio de prêmios, vamos fazer um movimento muito legal, porque a gente entende que não adianta nós só cuidarmos do corpo se a gente não cuidar da saúde emocional. E aí a gente tem ali vários projetos. No dia 22 nós temos o Dia Mundial da Água, teremos projeto também para isso. Agora, né, com as mulheres que inspiram, trazem essa consciência do poder na mulher diante da sociedade mutuense. Teremos histórias fantásticas, que eu já sei quem serão as participantes, não posso dar spoiler, mas vai ser maravilhoso, justamente também para trazer a consciência do quanto a mulher faz parte do desenvolvimento, que normalmente é dado os aplausos ao público masculino. Mas elas estão extremamente presentes e são peças fundamentais. E o Viva Mais veio para fazer essa unificação do ser humano, da sociedade, veio com o intuito de levar também um propósito para as pessoas, desenvolver jovens. A gente terá programas com crianças, programas de incentivo também a cuidado dos animais. A gente sabe que a gente veio, né, recentemente tivemos alguns casos de violências aos animais. Então, a gente vai trazer também programas para isso, e vocês podem aguardar aí vários movimentos, inclusive mensais, que vão desde o yoga no parque até ações sociais. E onde serão divulgados esses movimentos? Para eu acompanhar e ficar sabendo quando poderei participar. Nós vamos fazer os convites nas redes sociais, no Instagram da Incorporadora União, e também vamos direcionar os convites nos WhatsApps, nos grupos, e já fica aberto todo o convite para a comunidade. Também faremos alguns anúncios em rádios locais, e todos os nossos parceiros, que serão com certeza convidados aí a também trazer os seus colaboradores, seus amigos, para que a gente compartilhe do que é melhor para todos nós, viver mais. Gente, como o mundo está precisando de movimentos como esses, hein? Parabéns de verdade. E quanto mais movimentos tivermos, mais mentes saudáveis teremos no mundo. Exatamente. Mais lares felizes teremos como consequência. Exatamente. Isso é muito legal. Quando a gente começa a entender o que está realmente por trás, né? Muitas pessoas vêm, nos perguntam e querem entender qual que é essa estratégia comercial. Gente, não existe estratégia comercial. Existe um legado, um propósito, uma missão e valores que a gente sustenta lindamente. Eu acho que a gente está tão acostumado a ver uma sociedade que só pensa em lucrar, em ganhar em cima das coisas, né?
em absorver, tirar do outro, que qualquer movimento bem intencionado gera uma estranheza e fala, nossa, o que será que eles estão ganhando com isso? E eu quero puxar esse gancho, Dani, para fazer uma reflexão. Algumas pessoas me acompanham e conhecem, sabem da minha história e me questionaram quando eu abdiquei da carreira de empresária para vir para o grupo. E me perguntaram, mas Bruna, qual que é o teu interesse nisso tudo? Juntar propósitos. Eu sozinho tenho uma força. Eu, com as pessoas que estão alinhadas ao meu propósito, à minha missão de vida, eu tenho outra força. E fazer do Viva Mais União um propósito de vida não só meu, mas de uma comunidade inteira, me traz muito mais alegria do que eu tentar fazer isso sozinha. Então, isso é muito legal. Quando a gente junta a força, quando a gente entende, quando a gente realmente alinha os nossos propósitos, as nossas missões, e quando a gente encontra pessoas que estão diretamente linkadas ao que a gente busca para os nossos filhos. Vocês, como mães, mulheres, no mês das mulheres, né? As mães sempre querem os melhores para os filhos. E isso tudo a gente constitui diante de programas que vão além de vender alguma coisa, mas estruturar toda uma sociedade muito melhor para os nossos filhos. É claro que indiretamente existe um ganho para todo mundo, inclusive para a empresa. E não há mal nisso. A gente também precisa... Claro, com certeza. Melhorar o nosso olhar em relação a isso. Quanto é bom ter recursos e implementar bem esses recursos. Quem não quer viver bem, ter dignidade, ter uma casa boa, né, poder ter uma mesa farta. Não é a questão é como a gente olha e interpreta tudo isso. E aprender até a direcionar o nosso olhar para esse tipo de possibilidades, para que a gente possa ver que existem pessoas boas no mundo, existe muito boa intenção, e enquanto os bons não começam a fazer esses movimentos, nada vai mudar. Muito bem, Dani. É maravilhoso quando a gente entende que, mesmo que seja uma coisa muito pequena, aqui só em Nova Mutum, mas o impacto disso em 10 anos, a gente estima que vai atender em torno de 500 mil pessoas. Porque a gente tem projetos em outras cidades, projetos em outros estados que vão ser contemplados com essas ações. E quando a gente olha para a cidade mutuense, que tem um número X de habitantes, a gente não entende que a gente vai afetar o pai, a mãe, o irmão que moram em outro estado, em outra cidade, em outro país. Porque quando a gente dissimula informações boas, quando a gente dissipa cultura boa, a gente faz toda uma sociedade crescer. Com toda certeza. Todo mundo é beneficiado, direto ou indiretamente. E assim a gente vai construindo um mundo melhor. Não existe outra forma. Exatamente. E esse impacto hoje, quando a gente começa a observar ele em pequenas ações e vendo a grandeza que ela será daqui a muitos anos, vai fazer com que a cidade que já vem crescendo planejada também se torne uma cultura planejada a longo prazo. Uhum. E uma coisa que me admira muito da União, eu como cliente e acompanho também a história, a trajetória aí dos sócios, eu observo que o olhar deles para o ser humano não é de hoje, não é com esse projeto, né? Inclusive com projetos audaciosos, como foi o Gran Laguna, o Green Avenue. E também outros projetos como o Viena, né? Que eles fazem parte, que consegue atender todos os públicos. Então, esse olhar do dono, quando você traz a palavra legado dentro do meio corporativo, parece uma coisa tão distante para quem não entende um propósito. Mas quando você olha para uma empresa que o legado já começou lá atrás, talvez lá na primeira casa que eles construíram há não sei quantos anos atrás, os primeiros sacos de cimento, para quem seria, como seria. Quando a gente começa a ver essa história, você vê que o legado já começou a ser construído lá e ele sabe até onde ele vai caminhar, né? Não tem um fim, mas tem uma história a ser contada daqui a muitos anos. E esse momento é muito especial porque eu também quero aproveitar para convidar as mulheres empreendedoras que estão nos vendo aqui no podcast. Se você tem um negócio, se você trabalha em alguma empresa que também tem propósitos, observa a história dessa empresa, onde ela começou, até onde ela chegou e qual é o impacto que ela vai gerar daqui a alguns anos. Que isso sim é propósito, transformação e legado.
E Bruna, você tá de parabéns mais uma vez. Primeiro, como mulher, quero te parabenizar porque tem que ter muita coragem para deixar tudo para trás, uma história já construída e recomeçar, né? Eu sei disso na íntegra porque também já vivenciei esses momentos de deixar tudo, deixar um estado, a cultura e recomeçar em outro local. E segundo, pela sua disposição em ser mutuense. Porque é estar disposto, não é só querer. Exatamente. E você chegou com garra, com coragem, e até esses dias eu brinquei. Você já é mutuense desde o dia que eu cheguei. E chegou já gerando impacto. E você gera impacto aonde você passa. Não é só lá dentro do Grupo União, mas as pessoas que estão te conhecendo fora também. E que esse podcast possa ser alcançado por muitas mulheres que passam por um processo que você já vivenciou, que você contou no início do nosso programa, e que se alguém tiver um interesse um dia de conversar, precisa de alguém para desabafar, para trocar uma ideia, para saber como virar a chave, estamos aqui, eu e Dani Santos, mas também a Bruna Estou agora, para ajudar as mulheres mutuenses em todo esse processo de desenvolvimento pessoal. Exatamente. E a gente entende o quanto o poder de uma mulher transforma uma sociedade. Se você quer transformar uma sociedade, comece pelas crianças e pelas mulheres. Porque a mulher, ela vai causar um impacto direto nas famílias. Então, quando as mulheres me perguntam, Bruna, o que eu posso fazer para mudar, para ser uma pessoa melhor, para ser uma mãe melhor? Sabe o que eu falo? Mude você. A partir do momento que você quiser ser uma mulher melhor, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser uma profissional melhor, você vai ser uma amiga melhor e automaticamente você está mudando toda uma sociedade. Porque a gente sabe que o impacto de uma pessoa melhor, ela afeta todas as pessoas ao seu redor. Ambiência? Somos a média das 5 pessoas às quais a gente mais convive. Tem uma frase que eu uso muito e quem me conhece ouve muito que aves da mesma plumagem voam juntas. E ela faz muito sentido quando a gente trabalha com consciência, com propósito e quando a gente entende que autodesenvolvimento e autoconhecimento não é ser a melhor pessoa do mundo, mas é ser hoje 1% melhor do que ontem. Isso é muito importante, Bruna. A gente é a média das pessoas com quem a gente mais convive, mas a primeira pessoa com quem a gente convive é nós mesmos. Consigo mesmo. Exatamente. E vem se criando uma ideia de que a mulher precisa performar e precisa se tornar a sua melhor versão e o empoderamento e todo esse movimento que acaba se tornando muito mais tóxico e gerando pesos do que fazendo com que ela reconheça a própria potencialidade, a própria capacidade, né? E isso que você trouxe é muito interessante, porque não é sobre ser a sua melhor versão, é sobre se encontrar consigo mesmo, é sobre reconhecer os seus próprios valores, os seus limites, como você disse anteriormente. Se você não conhece os seus limites, você não dá limite para o outro. Exato. É sobre ser você. Você pode ser, né, Exato. Roberta? Oi! Maravilhoso. E o nome do pod já tem total a ver justamente com o que a gente vem trazendo aqui. Você pode ser o que você quiser. E você pode ser principalmente você. A gente vive num mundo em que a gente está sendo comparado a todo momento. E não vamos romantizar isso. Nós, como mulheres, a gente sofre um turbilhão todos os dias de impacto e comparativos e desafios e autocomparação, porque nós mesmas nos comparamos, a gente né? se compara com muito, os outros. Muito, exatamente. Então, quando a gente entende que ser o melhor de mim é ser eu mesma, com os meus desafios, com as minhas dificuldades, com as minhas dores, com os meus medos, porque vocês acham que eu não tenho medo, não tenho dores? Tenho, e muitos. Cheguei aqui nos primeiros dias e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Sério? Não parece? Vou chorar aqui na minha posição fetal, lá na cama. Mas tá tudo certo, outro dia vamos lá, vamos conquistar o mundo, vamos tirar o elefante 7 horas da manhã já da sala e vamos construir um pouquinho melhor todos os dias. E é ser essa mulher. Você não precisa ser forte todos os dias. Você pode ser fraca, você pode ser o que você quiser, desde que você entenda qual que é o teu limite. Desde que você saiba o que aquilo está fazendo para ti, o que aquilo está fazendo para o outro, o que aquilo está fazendo para a sociedade. Quando eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno uma pessoa melhor para mim, mas automaticamente eu impacto a sociedade. Automaticamente eu me torno uma profissional melhor, eu me torno uma mulher melhor, eu me torno uma líder melhor. Então, a gente, como mulher, a gente tem o poder de edificar o lar
bíblico, mas também a gente tem outros poderes que, caso a gente não esteja alinhada, também a gente pode fazer. Hoje mesmo uma pessoa me disse, eu conheci a Bruna. Gente, como ela é elegante, como ela é inteligente, como ela é linda, eu amei ela. Eu falei, pois é. Mas, ainda assim, né, Bruna, como você disse, tem seus momentos de dores e desafios. Com certeza. Eu sei que a gente já tá na hora de encerrar, mas tá tão gostoso. Eu queria falar mais coisa. Mas não precisa ser forte o tempo todo, como você disse, né? Não precisa. Vulnerabilidade e fragilidade fazem parte da feminilidade. Exato. E eu acho isso tão bonito, tão e essencial. aí vem um ponto muito legal, Dani, que quero trazer, inclusive, uma reflexão minha particular. A mulher é linda e maravilhosa no lugar de mulher. Concordo plenamente. Não brigue para ir para o lugar do homem, porque o teu lugar não é lá. Não é lá na empresa, não é lá nos negócios, não é lá no teu lar, não é lá no teu familiar, não é lá no lugar do teu pai. Você é bonita onde você é. Você é forte, você é elegante, você é poderosa e você é produtiva no teu lugar. Não no do outro. Não no do outro. Eu quero dar um adentro nessas questões do ser mulher. Vocês trouxeram muito sobre a feminilidade, o lado bom, o quanto que a mulher impacta nas áreas boas. Mas eu gostaria de também, nesse momento, reforçar o porquê do autoconhecimento. Porque quantas mulheres que não se conhecem e são destrutivas, né? E o quanto que nós fomos destrutivos na vida de alguém, num ambiente, às vezes num comércio que você chegou, comprou algo e não se sentiu bem com aquilo e foi destrutivo com aquela pessoa que não tinha nada a ver com o seu problema interno, né? Então, quando a gente fala sobre autoconhecimento, não é só saber quem eu sou, o que eu deixo de ser ou de fazer, mas também quais são os movimentos que eu impacto na vida do outro, que não fazem tão bem nem para o outro e muito menos a mim mesmo, né? Maravilhoso. E reforçando a deixa que você trouxe dos seus 10 anos que não foram tão bons, o quanto que você hoje impacta de bom na vida das pessoas e que lá atrás talvez não era tão bom, né? Então, esse momento de reflexão eu trouxe aqui nesse nosso contexto, aproveitando o episódio especial do Mês das Mulheres, para que as mulheres possam aproveitar todos esses programas do Viva Mais União e tantos outros também que nós teremos aqui em Nova Mutum, e que elas possam verdadeiramente se adentrar a si mesma, se reconhecer, se reconectar e ser melhor a cada dia para si. Exato, maravilhoso. A mulher no lugar certo, ela brilha. E quando a gente identifica isso, meu amigo, nem a estrela mais bonita vai brilhar tanto quanto você. Bruna, agora pra gente já tá finalizando, mas eu preciso fazer essa pergunta. Vamos lá. Mulher no meio corporativo, construção civil, que é 95% masculino, né? Contando que 95% são as mulheres que opinam se vai comprar ou não a casa. Mas isso, essa parte nos bastidores é 95% masculino. Exato. Conta pra nós qual está sendo o maior desafio. Pode, né? Contar. Pode. Eu acho que o maior desafio é realmente implementar algumas coisas as quais são novidades e a gente faz o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente pode. Hoje nós estamos em um mundo em que tudo está ao nosso alcance, basta pegar um celular na mão. Então, a gente tem muita ferramenta, a gente tem muitas coisas à nossa disposição, a gente tem muitas coisas para facilitar o processo, isso está à nossa mão, e inclusive gratuitamente. Isso é uma coisa muito legal que a gente traz. A gente vem de anos e eras achando que tudo era muito caro. Para ter uma empresa era muito caro, para você trazer uma tecnologia era muito caro, para você trazer bons profissionais era muito caro. Hoje não, a gente está aí para trazer realmente, não só para o Grupo União, mas para toda a sociedade mutuense, acesso a coisas que talvez algum passado não muito longe estava inacessível. Então, o meu maior desafio nesse momento é realmente trazer uma nova cultura da facilidade, uma nova cultura da acessibilidade, uma nova cultura de como nós podemos fazer muito mais com aquilo que a gente tem.
porque nós estamos condicionadas a ir somente até aquilo que a gente conhece. O desconhecido, infelizmente, ele é uma coisa que dói, dá medo, dá aquele frio na barriga, mas o desconhecido que traz grandes resultados. Muito bem. Se você esperava que ela fosse falar do chefe dela na frente da esposa dele, acho que não. Não, inclusive preciso elogiar, porque são incríveis, maravilhosos, e tenho muito a agradecer. Estão sendo extremamente receptivos, extremamente cuidadosos, zelosos, e eles têm uma sensibilidade muito grande. Isso não só falo aqui porque vocês estão, porque Dani está aqui, mas todo o grupo, uma sensibilidade de olhar. Esses dias foi muito engraçado, que estava num dia que tá essa saudade de casa, vou até chorar. A saudade de casa, e todo mundo, tá tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Vamos lá, não sei o quê. E isso faz muito parte de pessoas que se preocupam com pessoas. De olhar além do profissional, além do salário que tu paga. Porque isso é impagável. Essa conexão, esse propósito, essa missão de olhar para o ser humano e entender que também, às vezes, ele não vai estar rendendo o 100% que você gostaria, mas ele está rendendo dentro dos 20%, o 100% dele. Sim. Isso é muito legal. E eu fico muito feliz com o que você trouxe para nós aqui, esse seu momento, né, de emoção sobre os donos de onde você está hoje atuando. Eu imaginei que ela traria mesmo algum contexto dentro da empresa, das dificuldades, mas eu vou ainda complementar que tudo que vocês estão fazendo, eu acredito que se você conseguir 80%, 90% que seja, do que você se propõe a fazer, você vai conseguir colaboradores melhores. Porque hoje o grande impacto, quando nós falamos de empresa, é a mão de obra. Muito. Agressivamente. E talvez seja um grande desafio, né? E estendendo isso para o nosso meio humano, quando reúne mulheres, por exemplo, para conversar, não é só a mão de obra lá dentro da empresa, é dentro do lar, é uma babá que você precisa, é uma secretária do lar, é uma costureira, é alguém que faça um serviço eficaz dentro daquilo que você precisa e necessita. E toda a tecnologia veio para trazer muitas coisas boas, mas também veio para tirar pessoas boas do mercado de trabalho, infelizmente. Sim. Mas esse vai ser um assunto para um próximo podcast. Com certeza. Né? Bruna, você quer deixar uma mensagem para as mulheres que estão aqui nos ouvindo, Óbvio. que precisam ouvir de você algo positivamente impactador? Vamos lá. Tem algumas coisas que eu costumo falar muito, né? E uma delas é: você pode ser o que você quiser. Não deixe que ninguém te coloque numa caixinha, que ninguém te condicione a nada, que ninguém te diga o que tu pode ou não pode, que deve ou que não deve. Nós, como seres de conhecimento, seres evoluídos e mulheres entendidas e maduras, nós sabemos o que nós podemos e o que nós não podemos. E se você não sabe o que você pode e o que não pode, te indico que procure uma terapeuta, que aí você vai entender os teus limites. Mas sem perder a feminilidade. Sem perder a feminilidade. Mas você pode ser o que você quiser. A gente vem condicionada a se retrair. O mundo não aceita mais a mediocridade. Nós vamos ser amargamente amassadas quando nós quisermos usar do nosso ego para dizer: ai, não, vou ficar aqui acomodada, tudo certo. Não, vamos lá, vamos, gente, vamos para fora, vamos para fora. Nós temos um papel fundamental no crescimento da sociedade. Estima-se que daqui a 10 anos as mulheres ocupem 90% dos cargos de empresas, de confianças e cargos maiores dentro das empresas grandes. Então, imagine o quanto isso vai afetar toda uma sociedade. Em 10 anos, não estou falando em 50. Hoje nós já temos um cargo efetivo, né? Mulheres. Falo isso dentro da União, nós temos hoje praticamente dentro do escritório 70%, 80% feminino. Então, você olhar para o teu feminino como uma força, que eu brinco que ser você mesmo é o teu gás, é a tua Coca-Cola. Todo mundo quer a receita, mas ninguém consegue porque ela é única. Você ser o que você é, você ser o que você é, eu ser o que eu sou, me traz, além de um poder, me traz a essência única. Nós, com os nossos medos, com os nossos desafios, com as nossas dificuldades, porque nós não somos perfeitas, muito longe disso, mas nós encararmos quem nós somos e dar o melhor daquilo para se tornar cada vez melhor.
Muito lindo, parabéns. E coragem, né? Coragem. Vai, gente, não tenha medo. Vai lá, o não tu já tem. Tenha força de vontade, tenha fé. Faz Daqui 100 acontecer. anos ninguém vai lembrar de você. Exato. É uma coisa muito legal que meu pai falava. Isso veio muito sobre construir legado, né? Você nasceu no dia que todo mundo vai saber. Você não vai morrer no dia que todo mundo vai saber. Então, construa alguma coisa para que naquele dia que você morrer, as pessoas não falarem da data da tua morte, mas o que você construiu até aquela data. Isso meu pai trazia muito e isso eu tenho muito comigo. O quanto nós estamos todos os dias construindo algo maior, um legado. E isso faz diretamente linkado à coragem do feminino. Muito lindo. Parabéns. O seu legado tá ficando marcadinho aí, ó. Muito obrigada. Muito bom. Gratidão, Bruna, de verdade. É uma honra receber não só a sua pessoa, que tem muito para contribuir, mas receber a notícia desses projetos, de todo esse movimento. A gente fica muito feliz realmente de compartilhar, de fazer parte de alguma forma, né? E levar isso para a população. Vamos acompanhar o Instagram da União, que vem Isso muitas aí. novidades por aí, participar de tudo. Muitas. Acompanhem. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Roberta. Muito obrigada por ceder o espaço, por dar espaço para a gente também contribuir com mulheres que inspiram e poder incentivar programas que a gente sabe que têm um alto impacto, não somente direto, mas indireto. O Grupo União está construindo algo muito mais do que empreendimentos. E se vocês esperam que vocês já viram muita coisa, se preparem. É só o começo. Que bom. Maravilhoso. Dani, muito obrigado mais uma vez por esse momento especial que estamos aqui reunidas. Bruna, gratidão por sua participação, gratidão à União Incorporadora por todo esse movimento do Mulheres que Inspiram, estar aqui nos apoiando e trazendo histórias e relatos tão emocionantes e tão impactantes da vida de cada uma que ainda vai passar por aqui, né? Muito obrigada. Bruna, que você possa seguir com a sua carreira, com o seu sucesso, que você já é sucesso, que você brilhe cada vez mais e que continue a impactar as mulheres por onde você passar. Não só as mulheres, mas também os homens. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria com o Grupo União. A gente fica extremamente feliz e honrado em poder fazer parte do podcast que também vem tocando e mudando tantas vidas. Quem teve o prazer de ouvir a última, que foi da participação do Dr. Augusto Cury, teve a confirmação de que algo maior está sendo construído e a gente fica extremamente honrado em poder fazer parte disso. Muito obrigada. Legal. Você pode ser aqui onde você é o protagonista e não só o telespectador. Curtam, compartilhe, mande suas perguntas. Estamos sempre aqui no Você Pode Ser. Até a próxima.